Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Persuadir significa levar alguém ou a si mesmo a fazer algo. É exatamente o que as igrejas estão ensinando, fazendo as pessoas acreditarem que podem persuadir a Deus, ou seja, levar a Deus a fazer o que elas querem, ou o que é bom para elas, ou o que elas sonham. Esses pregadores estão persuadindo as pessoas com um evangelho sem a cruz e sem negar-se a si mesmo, porque esse evangelho é agradável para o homem. Se formos pregar para agradar ao homem, não seremos servos de Jesus, pois não estaremos agradando a Deus e sim ao homem. Não podemos fazer uma pesquisa para saber o que as pessoas que estão fora da igreja querem que a igreja tenha ou o que elas querem ouvir na pregação, como é feita por Rick Herring com o seu propósito. A pregação não pode estar baseada nas decisões ou opiniões das pessoas. A pregação tem que estar baseada na verdade do evangelho, mesmo que isso signifique que a igreja esteja vazia, pois quem dá o crescimento da igreja é Deus, e não programas de marketing para inchar a igreja. A igreja estar cheia não significa que essas pessoas estão salvas, pois se não ouvem a verdade, então elas não estão libertas. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O evangelho anunciado por Paulo não é um evangelho de acordo com o homem. Isso quer dizer que o evangelho não é agradável para o homem, por isso não é aceito por todas as pessoas. Porque as pessoas querem ouvir o que é agradável, e não que seu comportamento é reprovado por Deus, que suas vidas têm que ser mudadas totalmente por amor a Jesus, que elas têm que largar tudo o que gostam de fazer para seguir a Jesus. As pessoas estão acostumadas com o mundo e com as coisas do mundo, e já perderam a noção do que é certo e o que é errado, do que é moral, do que é imoral, do que é pecado e do que não é pecado. Isso mostra que o evangelho verdadeiro, puro e simples, não agrada o homem. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Temos que pregar a palavra, temos que ser persistentes ao pregar a palavra de Deus, pois ela é o alicerce da igreja. Nós temos uma grande responsabilidade, que é pregar o evangelho. Todos que aceitam Jesus, sem nenhuma exceção, tem essa responsabilidade. Temos que ter paciência para ensinar a doutrina que está na palavra de Deus, para ter eficácia no nosso ministério. O verdadeiro crescimento espiritual ocorre ao longo de determinado tempo, por meio do ensino constante, consistente e aplicação correta da palavra de Deus. A sã doutrina é fundamental e essencial para se ter a maturidade espiritual. Só que hoje, infelizmente, ela não é mais aceita por todas as pessoas. As pessoas estão procurando falsos pregadores para que eles digam somente o que elas querem ouvir e que as façam se sentir bem. Por isso, as pessoas estão voltando os seus ouvidos para o evangelho mais suave de suportar, um evangelho mais fácil. Só que sem perseverar na doutrina de Jesus, não se tem Jesus e nem a Deus. Logo, não está salvo. Vejamos 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Prevaricar é praticar adultério, deixar de cumprir ou agir como manda a palavra de Deus. Todos que estão seguindo esse evangelho fácil estão prevaricando e não estão se mantendo firmes na doutrina de Jesus. Por isso,
não têm a Deus. Os motivos para se pregar esse evangelho fácil são: o primeiro é que Satanás usa essas igrejas para manter as pessoas longe de Jesus e de Deus. Logo, essas pessoas serão condenadas, e esse é o principal objetivo de Satanás. O segundo motivo é que o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, não enche igreja. Ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir que o cristão tem que ter uma vida só de vitória e ser muito próspero, que o cristão tem que viver bem, que basta você exigir os seus direitos como filho de Deus e pronto, todos os seus problemas serão resolvidos. Mas a verdade, que estamos aqui para sermos servos, que temos que negarmos a nós mesmos e carregar a cruz, isso ninguém quer ouvir. Preferem achar que o homem e a sua vida são a razão de tudo. Então o homem passa a viver para o mundo e o mundo para o homem. E Deus é o nosso servo para satisfazer os nossos desejos e sonhos. Afinal, o prazer e o bem-estar são o que importa. O terceiro motivo é que os pregadores querem ver suas igrejas cheias. Não importa a maneira para que a igreja fique cheia. Ou seja, o fim justifica os meios. Não importa se vai ser feita uma associação com as trevas ou se vai retirar a sã doutrina da pregação. Afinal, o que importa é que essas pessoas venham para a igreja. Para isso acontecer, não importa os meios usados. O quarto motivo é a grande arrecadação de dinheiro. Livros evangélicos de autoajuda vendem muito. Livros de como tomar posse das bênçãos de Deus vendem muito. Agora, livro que ensine a sã doutrina para o verdadeiro crescimento espiritual e dado de graça, nem pensar, pois não vai dar lucro. O quinto motivo é a vaidade dos pregadores em querer aparecer, serem estrelas. Isso é muito sério, porque a vaidade precede a queda. Esses são os motivos que levam o pregador a se corromper e querer corromper o evangelho com a introdução do humanismo. O caminho que leva à salvação é difícil, exige dedicação, perseverança, renúncia, fidelidade, separação do estilo de vida, do comportamento e da moda do mundo. A palavra de Deus nos diz em Mateus 7, versículos 13 e 14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta larga e estreita e o caminho espaçoso e apertado faz referência ao estilo de vida. As pessoas que desejam viver conforme o mundo, seguindo o estilo de vida que o mundo oferece, está seguindo pelo caminho espaçoso. Da mesma forma, os evangélicos que seguem esse evangelho humanista estão seguindo pelo caminho espaçoso. Seguir pelo caminho apertado significa renunciar à sua própria vida, dedicar-se e obedecer a Deus. Temos que mudar o nosso rumo enquanto há tempo para não entrar pela porta errada. Termino desejando que todos sejam transformados pelo Evangelho de Cristo e que a graça e a paz de Cristo estejam com todos hoje e sempre. Amém.